Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, amigos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns desafios para as pessoas com deficiência visual no que tange ao uso das planilhas. A gente aqui nesse conjunto de aulas, a gente mostrou que existe uma possibilidade da pessoa cega utilizar a planilha, tem um sistema chamado Planivox, que é muito interessante, que ele pode ter interoperabilidade com Excel, né? E dá a impressão que é tudo muito fácil. Na verdade, não é tão fácil, tá? Especialmente que a pessoa, do ponto de vista de uso, vai usar cada vez planilhas que têm maior tamanho. E não só tem maior tamanho, como a variedade das informações que estão ali dentro é grande. Então, quanto maior for a quantidade de dados e cálculos associados, mais difícil e mais demorado é para todo mundo. Mas para as pessoas que têm deficiência, tem um problema aí muito grave que é chamado de localizar, saber onde as informações estão. E, em segundo lugar, também a compreensão do significado das informações que estão na planilha. A planilha, ela tem um problema muito grave. Qualquer planilha, ela precisa ser bem organizada. E bem organizado para quem enxerga é uma coisa, para quem não enxerga é outra. Se você pensar numa pessoa que é cega, ela tem um percurso natural, que é um percurso linear, um percurso que segue uma linha, que segue um caminho, né, em linha reta, por exemplo, né? Só que a planilha não é organizada sempre assim. São várias colunas, tem um pedaço aqui, eventualmente a resposta está aqui do lado direito, por questões gráficas para economizar papel, sei lá por quê. Então, a pessoa cega, ela tem que conseguir localizar intuitivamente onde aquilo está. Tem várias maneiras. Uma maneira é mandar imprimir a planilha em braille para a pessoa conseguir ter uma prévia. Outra possibilidade é uma documentação na própria planilha indicando quais são as áreas que estão colocadas na planilha, como é que essas áreas se relacionam entre si, qual é o número da célula que está associada àquilo. E tudo tem que ter legenda. Todas as informações têm que ter um campo em cima, embaixo, à esquerda, onde for, que diga o que é aquilo, de tal maneira que a pessoa utilize os comandos de busca da planilha, né, e encontre com uma certa facilidade onde a informação está. Então ele tem que usar as funções de busca, caso contrário, ele vai ter que sair tateando, vai ter que andar para cima, para baixo, tentando encontrar as informações onde estão. Então, o que a gente pode fazer? Na verdade, a gente tem que se preocupar em, quando criar uma planilha, seguir o caminho que seja natural para um aluno que seja cego, tá? Para que ele não fique perdido na planilha, para que ele possa seguir uma linha reta. Uma planilha que seja simplesmente colocada com as informações, as tabelas, uma embaixo da outra, para o cego é muito fácil. Você começa a colocar as coisas do lado, a pessoa cega já vai ter dificuldade, né? Vai ter que passar a utilizar alguns macetes para encontrar onde a informação está. Bom, outra coisa importante é que hoje em dia está se tornando uma coisa extremamente trivial a associação de planilha com gráfico. Até porque as planilhas profissionais, o sistema de planilha, já dão um gráfico automático. Então as pessoas acham bacana, vou botar um gráfico aqui, né? Só que gráfico para a pessoa cega será sempre um desafio, né? Como é que a pessoa vai fazer com aquele gráfico? Bom, na tela não vai conseguir ver. Então vamos mandar isso imprimir ou no papel microcapsulado, quer dizer, a fusora, né, que está descrita em alguns lugares aqui desse nosso texto, desse nosso curso, que é uma máquina que você pega o gráfico impresso num papel e esse papel microcapsulado, quando ele passa por um aquecedor, ele estufa. Então o relevo
é formado nas linhas que compõem o gráfico. Só isso não adianta, porque a pessoa tem que estar acostumada a entender o que é um gráfico, como é que ele é criado. Só dá para você realmente imaginar que vai funcionar quando os gráficos são bem padronizados. Por exemplo, você ensina a pessoa cega o que é um histograma, que tem as barrinhas, etc, etc. As medidas são proporcionais ao tamanho, bom, ou a quantidade, etc. A pessoa aprende aquilo ali e quando ela encontrar um gráfico, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar imaginar que aquilo que ela está recebendo é um histograma, né? Ou eventualmente um gráfico de funções, né? Precisa ensinar para a pessoa cega como é que você vê isso. Tá? E em segundo lugar, você tem que ter os dispositivos para produzir esses gráficos. Pode produzir, inclusive, manualmente. Pegar um gráfico e passar, por exemplo, cola em cima das linhas, né? Ou fazer uma descrição textual, né? Uma audiodescrição. É possível. O que é importante é você não esquecer que você pode ter uma pessoa com deficiência visual tendo acesso àquele seu gráfico, né? Bom, há algumas soluções que a gente gosta de pensar, soluções diferentes. Vou apresentar para vocês aqui uma solução que pode ser inspiradora para algumas pessoas. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que a gente chama de musicalização do Planivox. É importante a gente ter isso como uma meta, fazer o gráfico organizado, fazer o texto organizado, a planilha organizada, tudo para que a pessoa com deficiência visual navegue bem ali. Isso tem que ser uma coisa compulsória. Inclusive, não espere que, vou fazer uma versão qualquer e depois eu ponho o deficiente visual para usar. Não é assim. Faça logo de uma vez com acessibilidade, faça a coisa bem feita para que você não tenha problema quando seus alunos forem acessar aquela informação e esses alunos tiverem baixa visão, cegueira, bom, qualquer outra situação. Faça a coisa usando um método universal para que sirva para todos. Vamos falar aqui sobre a planilha com musicalização. Eu vou aqui pegar uma planilha do DOSVox e vou escrever aqui alguns dados. 0. Crie. 0. Ok. 0. Depois na próxima linha, eu vou colocar aqui Ok. 3. E aqui eu vou colocar 2. Ok. 4. E embaixo eu 3. vou colocar 3. Ok. Então, o que a gente tem aqui? Uma sequência 0, 1, 2, 3. A musicalização é uma ideia bem simples. Vamos associar cada número a uma tecla de piano. Tá? Por exemplo, o 0, vamos dizer que seja o Dó. O 1, a próxima nota que é o Dó sustenido, o 2, o Ré e assim por diante. Então vamos fazer assim, vamos marcar um bloco. Qual a opção de bloco início do bloco? 5, 3, 4. Qual bloco fim do bloco? Editando. Tá. Então, agora vamos pegar essas 4 notas e vamos musicalizar. Qual a opção de bloco? É a opção X, musicaliza. X. Qual a duração da nota? 100 a 1000. Então, cada número vai ser associado a uma nota que vai ter uma certa duração. Vou botar, por exemplo, 0, quer 0, dizer, 0. uma nota musical que vai ter duração de 1 segundo. Número da escala, 0 a 7. Qual é o número da escala? Vamos botar aqui, por exemplo, escala 3, uma nota mediana. Ok. Editando. Então você pode perceber uma sequência de notas que vão ficando com a frequência maior. Vamos continuar aqui com essas notas. Edite. Depois de 3. Ok. 5. Agora vamos botar aqui o 2. próximo 2. Ok. 6. Depois 1. Ok. 7. 0. Ok. Depois 0. Então a gente tem aqui
Qual a opção de bloco? F. Fim do bloco. Editando. O início do bloco está lá em cima e o fim do bloco aqui embaixo. Então, vai 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0. Vamos musicalizar isso Qual a aqui. opção de bloco? X. Qual a duração da nota 100 a 1000? Vou botar 1000 0, também. 0, 0. Número da escala 0 a 7. Vou buscar uma escala mais agudinha. 5. Escala 5. Ok. Editando. Vamos tocar isso mais rápido. Qual a opção de bloco? X. Qual a duração da nota 100 a 1000? Vamos botar aqui a 2, duração 200. 0, 0. Isso aqui é em Número milissegundos. da escala 0 a 7. 5. Ok. Editando. Então ele vai subir e desceu. Tá? Então, isso aqui pode ser usado para qualquer tipo de informação. Vamos, por exemplo, pegar números 0. sequenciais. B, Aqui na coluna B, eu vou colocar números de 0 até 12, que correspondem a uma escala cromática pianística. Então eu vou botar aqui Qual a opção bloco de bloco? início. Início do bloco. Editando. B. 12. B. 13. Aqui eu vou botar Qual a opção de Bloco. bloco? F. Fim do bloco. Editando. e vou pedir para a planilha preencher essa sequência de bloco. B. 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 1. A parte de B1 eu vou colocar os números de 0, 1, 2, 3 até o número 12. Então vamos lá. Qual a opção de bloco? I, E, A, C, D, O, T, N. Numera. Numera. Informe o valor inicial. 1. Não, botar Del. não, botar 1, 0. 0. Informe o intervalo desejado. Eu vou botar aqui o intervalo 1. de 1. Ok. Editando. Então ele vai botar os números aqui 1, 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, B. 13. Vamos pedir para ele musicalizar isso aqui. Qual a opção de bloco? X. Qual a duração da nota 100? 1. 0, 0. Bem rapidinho. Número da escala 0. 5. Ok. Editando. Então, você consegue ter uma sequência que é crescente, tá? Agora C. vamos fazer aqui na coluna 3, na coluna C, uma outra variante. Vamos, por exemplo, botar aqui o 3, número 30, 0. Ok. C. 2, o número 6, 60, 0. Ok. C. 3, o número 4, 3. 43, Ok. C. 4, o número 8, aqui 4. 84, C. 5, 9, o número 7. 97, C. 6, tá? E aqui vou botar, por exemplo, o 8, número 82. Ok. C. 7, E aqui vou botar um outro número, por exemplo. 54. 45. Ok. Tá bom. Qual a opção? F. Bloco Fim do fim. bloco. 80, Qual a opção? I. Bloco Início do início. bloco. Editando. Bom, tem notas muito agudas e muito graves. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar numa escala bem grave. Então, Qual a opção? X. qual a duração da nota 100 a 1000? 2, 0, 0. Número da escala 0 a 7, 0. 0. Ok. Editando. Dá para perceber que são dados que variam, uns sobem e descem. Então, através desse tipo de sintonia, você pode criar, na verdade, um insight de como é que os dados estão sendo dispostos, né? É como se você tivesse um mapa mental. Precisa de um pouco de prática. Se os números forem muito grandes, você tem que criar uma coluna paralela em que esses números sejam divididos para eles ficarem mais ou menos entre 0 e 88, que são as notas do 0 e 87, que são as notas do teclado piano. Vamos pensar de 0 a 80, né? Para você ter uma boa disposição do ponto de vista de execução. Então, se tiver, por exemplo,
o número 1000, tem que dividir o número 1000 para que ele fique dentro de um intervalo menorzinho. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês que isso é uma ideia, tá? Essa ideia pode levar a outras ideias. A nossa intenção aqui é que você raciocine e crie. Que com essa criatividade sua, provavelmente você vai ter muitas possibilidades de ajudar os teus alunos com deficiência visual a terem uma compreensão melhor sobre os fenômenos. Fenômenos ascendentes, descendentes, que tem um pico, que tem 2 picos, que tem um vale, etc, etc, que são informações de gráficos que uma pessoa que enxerga percebe claramente, mas uma pessoa que tem deficiência visual, só com os números ela não vai conseguir. Então, a musicalização, ela traz um insight, claro que é muito aproximado, né? Você pode utilizar outras ferramentas que tem de musicalização. A do Planivox é uma muito simples, né, e intuitiva. Você tem outras ferramentas que são mais sofisticadas que podem dar um excelente resultado para quem é deficiente visual. Então é isso aí. Boas ideias. Pense e crie. É importante a gente ter isso como uma meta. Fazer o gráfico organizado, fazer o texto organizado, a planilha organizada, tudo para que a pessoa com deficiência visual navegue bem ali. Isso tem que ser uma coisa compulsória. Inclusive, não espere que, vou fazer uma versão qualquer e depois eu ponho o deficiente visual para usar. Não é assim. Faça logo de uma vez com acessibilidade, faça a coisa bem feita, para que você não tenha problema quando seus alunos forem acessar aquela informação e esses alunos tiverem baixa visão, cegueira, qualquer outra situação. Faça a coisa usando um método universal, para que sirva para todos.